Olá pessoal, queria deixar uma palavra aqui para sua meditação. Tiago capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. O primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo 21, de que nós precisamos ser cumpridores da palavra e não meros ouvintes. Existem muitas pessoas que elas são muito boas de discurso. Elas são muito boas para dar lição aos outros, mas colocar em prática aquilo que elas costumam ensinar aos outros, esse é o maior desafio dela. Eu lembro que na juventude eu tive um jovem que fez muito parte da minha vida e ele estava vivendo uma crise na vida dele pessoal e ele era um pregador da palavra. E eu disse para ele, será que não chegou a hora de você colocar em prática aquilo que você tanto pregou? Quando a gente olha para o livro do apóstolo Tiago, nós percebemos uma ética, porque Tiago ele deixa bem claro que a verdadeira religião está pautada em ações práticas. Ele deixa bem claro que a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus não está focado apenas numa questão mística, ok? Mas está também relacionado a uma postura, a um movimento que vai influenciar o meu hoje e vai influenciar a minha relação com o outro. Então, se eu leio a palavra e eu não pratico, essa palavra não está me impactando e, consequentemente, não está impactando a outros. Porque o que as pessoas querem ver é o que você faz. O que as pessoas querem saber é quem você é e não o que você diz ser. E nós sabemos que nós sabemos quem as pessoas são mediante os desafios que elas são expostas. O versículo 22 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Quando nós olhamos no espelho, quem vemos? Nós mesmos. Então alguém que diz conhecer a palavra e não cumpre a palavra é alguém que de verdade não experimentou de nenhuma transformação. Então ele sempre vai ver no espelho quem ele sempre foi, porque ele não experimentou de mudança. Quando nós olhamos para aquela mulher samaritana, o Senhor perguntou para ela, chame o seu marido. E ela disse, não, mas eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste muito bem, porque esse marido não é seu. Aí ela disse, vejo que tu és um profeta. Aquela mulher estava no seu 5º relacionamento, um relacionamento com um homem que não era dela. Isso só prova que essa mulher era uma mulher que vivia na imoralidade. Mas ela se permitiu ser transformada e ela se tornou uma grande evangelista na sua cidade, ao ponto de converter homens, mulheres, famílias inteiras. Por quê? Por causa do discurso dela? Não. Por causa do que viram nela. Nós estamos vivendo uma fase dentro da igreja em que muitas pessoas estão presas a espetáculos. E os espetáculos se dão por causa do carisma, por causa do talento. Porque todos nós somos um pouco egóicos, egocêntricos, vaidosos. Se nós alimentarmos essa vontade, essa volúpia, nós vamos querer sim aparecer,
se destacar, sobrepor, sentir-se maior e melhor que o outro. Só que a Bíblia, ela não fala apenas do carisma, ela também fala do caráter. A própria palavra diz que uma casa edificada sobre a rocha, ela sustenta as tempestades. E uma casa edificada sobre a areia, ela sucumbe. E qual é a metáfora da casa edificada sobre a areia? Uma vida de faz de conta, uma vida superficial, uma vida que não se sustenta em meio às provações da vida. O apóstolo Paulo diz que as nossas obras, elas serão postas à prova. Elas passarão pelo fogo. Se elas forem palha, se elas forem de madeira, se elas forem de barro, se elas forem de prata e se elas forem de ouro. E nós sabemos que tanto a palha como a madeira, à medida que elas são submetidas ao fogo, elas se tornam cinza. O ouro, a prata e o barro não. O barro, no meio do fogo, ele enrijece. O ouro e a prata, eles não perdem o seu valor, ainda que eles mudem de forma. O que Deus está querendo nos ensinar? Que se você só tiver carisma, você vai ser alguém que quando o fogo da vida, o fogo das provações te atravessarem, você vai murchar, porque a tua motivação é estar em destaque por causa do carisma. E no meio dos processos, você vai entrar naquela questão da vida feito roda gigante. Porque não tem como, no meio de uma provação, no meio de uma dificuldade, estar lá em cima celebrando. No meio de uma provação, de uma dificuldade, nós vamos viver os momentos baixos, ok? Então, se você for de madeira e de palha, você vai se desfazer. Agora, quando você é de barro, ou quando você é vaso de honra na presença do Senhor, de ouro ou prata, a sua motivação se sustenta em olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que Ele passou pelo madeiro, mas Ele não fugiu da responsabilidade. E quando você olha para Jesus, você percebe que nele está a referência de um homem de caráter. E como um bom discípulo, você vai querer seguir a Jesus. Então que de verdade sejamos não meros espectadores, mas que sejamos cumpridores da palavra do Senhor. Eu quero encerrar esse devocional citando o texto dos Salmos de número 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Que a sua vida se sustente na palavra que é Cristo. Aí sim, vão vir os fogos da vida, vão vir os ventos da vida e você não vai sair da posição, porque você sabe quem tem te sustentado nela. Um grande abraço e continue prosseguindo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Até a próxima.